Para ter acesso ao livro completo basta me chamar no Telegram, por lá você terá duas opções pelo YouTube que custa R$5. Ou pelo Telegram que custa R$12 mensalmente, lembrando que você só renova se quiser, mas por lá também você terá acesso a esse e muito mais audiolivros todos os dias. Procure no Telegram por @comamorlivros, ou leia o QR Code da tela, ou copie o link da descrição. Espero vocês por lá. Não pisque. Stephen King. Para Robin Furt, com amor e gratidão por todo o trabalho árduo. Trig. 1. Março, e o tempo está horrível. O Círculo Reto se reúne no porão da Igreja Metodista da Rua Buell todos os dias de semana, das 4 às 5 da tarde. Tecnicamente é uma reunião dos Narcóticos Anônimos, mas também conta com a presença de muitos alcoólatras. O encontro costuma ficar lotado. O calendário marcou o início da primavera há quase uma semana, mas em Buckeye City, às vezes conhecida como o segundo erro no lago, sendo Cleveland o primeiro, a primavera de verdade chega atrasada. Quando a reunião termina, tem um chuvisco fraco caindo. Ao anoitecer, vai ganhar intensidade e virar chuva de granizo. Uns 20 ou 30 frequentadores se reúnem perto do cinzeiro próximo à entrada e acendem cigarros, porque o consumo de nicotina é um de 2 vícios que lhes restam e, depois de 1 hora no porão, eles precisam de uma trégua. Outros, a maioria, viram para a direita em direção ao Flame, um café que fica a 1 quarteirão dali. O café é o outro vício ao qual ainda podem se entregar. Um homem é parado pelo reverendo Mike, que também frequenta aquela reunião, e muitas outras, regularmente. O reverendo é um viciado em opioide em reabilitação. Nas reuniões, se ele vai a 2 ou 3 todos os dias, inclusive aos fins de semana, ele se apresenta dizendo: "Eu amo Deus, mas, fora isso, sou só um viciado qualquer." Isso sempre gera acenos e murmúrios de aprovação, embora alguns dos mais antigos o achem meio cansativo. Eles o chamam de Mike do Livrão por seu hábito de citar, palavra por palavra, longas passagens do manual do AA. Agora, o reverendo sacode o homem com um vigoroso aperto de mão. "Não estou acostumado a te ver por aqui, Trig. Você deve morar mais para o norte." Não é o caso, mas Trig não diz nada. Tem seus motivos para ir aos encontros fora da cidade, onde há pouca chance de ser reconhecido, mas aquele dia era uma emergência, vir a uma reunião ou beber e, depois do primeiro copo, todas as escolhas se evaporariam. Ele sabe disso por experiência própria. Mike apoia a mão no outro ombro do homem. "Você pareceu perturbado durante seu relato, Trig." Trig é um apelido de infância. É como ele se apresenta no começo das reuniões. Mesmo no AA e no na de fora da cidade, ele raramente fala mais do que a identificação inicial. Em reuniões onde todos falam, em geral ele diz apenas: "Hoje só quero ouvir." Mas, naquela tarde, levantou a mão. "Eu sou Trig e sou alcoólatra." "Oi, Trig", respondeu o grupo. Estavam no porão e não na igreja, mas ainda havia um clima de falar e responder como num culto. O Círculo Reto é, de fato, a igreja dos fracassados. Só quero dizer que estou muito abalado hoje. Não quero falar mais nada, mas tinha que dividir isso. É tudo que tenho para hoje. Houve murmúrios de "obrigado, Trig, aguenta firme e eu volte sempre." Agora, Trig diz ao reverendo que ficou perturbado porque descobriu que tinha perdido alguém que conhecia. O reverendo pede mais detalhes, ou, na verdade, tenta arrancá-los. Mas Trig diz apenas que a pessoa por quem ele está de luto morreu na cadeia. "Vou rezar por ele", diz o reverendo. "Obrigado, Mike." Trig começa a se afastar, mas não na direção do Flame. Ele anda 2 quarteirões e sobe a escada da biblioteca pública. Precisa se sentar e pensar sobre o homem que morreu no sábado. Que foi assassinado no sábado. Esfaqueado no sábado, no chuveiro de uma prisão. Ele encontra uma cadeira vazia na sala de periódicos e pega um exemplar do jornal local, só para ter algo para segurar. Abre-o na página 4, em uma notícia sobre um cachorro localizado por Jerome Robinson, da agência Achados e Perdidos. Tem uma foto de um jovem negro bonito com o braço em volta de um cão grande, talvez um labrador. A manchete consiste em uma palavra: "encontrado." Trig dá uma olhada na página, pensativo. Seu verdadeiro nome saiu no mesmo jornal 3 anos antes, mas ninguém fez a conexão entre aquele homem e o que frequenta reuniões de grupos de apoio fora da cidade. Mesmo que houvesse, e não havia, uma foto dele junto, por que o fariam? Aquele homem tinha barba meio grisalha e usava lentes de contato.
A versão atual tem a barba feita, usa óculos e aparenta ser mais jovem, se é o que dá parar de beber. Ele gosta da ideia de ser uma nova pessoa. Mas isso também pesa. É com esse dilema que ele vive. Esse o que envolve pensar no pai, o que acontece com cada vez mais frequência. Deixa pra lá, pensa ele. Esquece. É 24 de março. O esquecimento dura só 13 dias. 2. No dia 6 de abril, Trig está na mesma cadeira na sala de periódicos, olhando para um artigo no jornal do dia, um domingo. A manchete não apenas fala, mas grita: Buckey Brandon, detento assassinado talvez fosse inocente. Trig leu o artigo e ouviu o podcast de Buckey Brandon 3 vezes. Foi o autoproclamado foragido das ondas de rádio que descobriu a notícia, e, de acordo com ele, não havia nenhum ou talvez. Será que a história é verdade? Considerando a fonte, Trig acha que sim. O que você está pensando em fazer é loucura, ele diz para si. E é mesmo. Se fizer isso, nunca mais vai poder voltar atrás, ele diz para si. Também verdade. Quando começar, precisa continuar, ele diz para si, a parte mais verdadeira de todas. O mantra do pai: você precisa persistir até o mais amargo fim. Sem piscar, sem vacilar, sem desistir. E como seria? Como seria para ele fazer algo assim? Precisa pensar mais um pouco. Não só para ter clareza sobre o que está planejando, mas para dar um tempo entre o que descobriu por cortesia de Buckey e Brandon e daquele artigo, e os atos, os horrores, que ele talvez cometa para evitar que alguém faça a conexão. Ele se pega lembrando a manchete sobre o jovem que recuperou o cachorro roubado. Era da mais pura simplicidade, encontrado. Trig só consegue pensar no que perdeu, no que fez e nas compensações necessárias. 1. É abril. No segundo erro no lago, o resto da neve está enfim derretendo. Izzy Jaines dá uma batida educada com um dedo na porta do tenente, e entra sem esperar resposta. Lewis Warwick está com a cadeira inclinada para trás, um pé apoiado no canto da mesa e as mãos frouxamente unidas sobre a barriga. Parece estar meditando ou sonhando acordado. E até onde Izzy sabe, está mesmo. Ao vê-la, ele se impertiga e apoia os pés no chão, onde deviam estar. Isabelle Jaines, a craque dos detetives. Bem-vinda à minha toca. Às ordens. Izzy não inveja a sala dele, porque está ciente de toda a merda burocrática que vem junto com ela, acompanhada de um aumento de salário tão ínfimo que é praticamente simbólico. Está feliz com seu humilde cubículo no andar de baixo, onde trabalha com outros 7 detetives, inclusive o atual parceiro, Tom Atta. É a cadeira de Warwick que Izzy deseja. O encosto alto, reclinável e ergonômico a torna ideal para meditação. O que posso fazer por você, Lewis? Ele pega um envelope na mesa e entrega para ela. Você pode me dar sua opinião sobre isto. Sem compromisso. Fique à vontade para tocar no envelope. Todo mundo, desde o carteiro até a Evelyn lá de baixo e só Deus sabe quem mais, já tocou mesmo. Mas o bilhete talvez precise de coleta de digitais. Dependendo do seu veredito. O envelope está endereçado em letras de forma ao detetive Louis Warwick, Corte Plaza, 19. Abaixo da cidade, do estado e do CEP, em letras ainda maiores lê-se confidencial. O meu veredito? Você é o chefe. Não estou passando a bola. O bebê é meu, mas respeito sua opinião. A ponta do envelope está rasgada. Não tem remetente. Ela desdobra com cuidado a folha de papel dentro dele, segurando-a pelas pontas. A mensagem foi impressa, quase certamente, por computador. Para Tenente Louis Warwick. De Bill Wilson. CC, chefe Alice Patmore. Acho que deveria existir um corolário para a regra de Blackstone. Acredito que os inocentes deveriam ser punidos pela morte desnecessária de outro inocente. Os que causaram tal morte também deveriam ser mortos? Acho que não, porque aí não estariam mais aqui e o sofrimento pelo que fizeram acabaria. Isso é verdade mesmo que tenham agido com a melhor das intenções. Eles precisam pensar no que fizeram. Precisam lamentar. Isso faz sentido para vocês? Faz para mim, e isso basta. Eu vou matar 13 inocentes e um culpado. Assim, os que causaram a morte do inocente vão sofrer. Isso é um ato de reparação. Bill Wilson. Uau, diz Izzy. Ainda tomando cuidado, dobra a carta e a enfia no envelope.
Alguém colocou o chapéu de maluco. Realmente. Pesquisei a regra de Blackstone no Google. Ela diz que... Eu sei o que diz. Warwick apoia o pé na mesa de novo, com as mãos agora entrelaçadas na nuca. Elucide. É melhor 10 homens culpados ficarem livres do que um inocente sofrer. Lewis assente. Agora valendo o prêmio em dobro, de que inocente nosso correspondente do chapéu de maluco pode estar falando? Meu palpite é que seja Alan Dufresne. Esfaqueado no mês passado em Big Stone. Morreu na enfermaria. Aquele podcaster, o Buckey Brandon, botou a boca no trombone e teve um artigo no jornal em seguida. Ambos sobre o cara que confessou ter incriminado Dufresne. Carito Oliver. Apareceu com um câncer agressivo no pâncreas, em estágio final, e quis limpar a consciência. Disse que não queria que Dufresne morresse. Então a carta não é de Toliver. Provavelmente não. Ele está no Kinnear Memorial agora, piorando bastante. Toliver abrir o jogo foi tipo trancar a porta do celeiro depois que o cavalo foi roubado, você não acha? Talvez sim, talvez não. Toliver alega que confessou em fevereiro, dias depois de receber o diagnóstico terminal. Nada aconteceu. Aí, depois que Dufresne foi morto, ele procurou Buckey Brandon, também conhecido como foragido das ondas de rádio. O procurador assistente diz que é uma baboseira para chamar a atenção. E o que você acha? Acho que a alegação de Toliver faz certo sentido. Ele diz que só queria que Dufresne cumprisse alguns anos. A verdadeira punição seria que ele ficasse fichado. Easy entende. Dufresne seria proibido de residir perto de zonas de proteção infantil, como escolas e parques. Proibido de se comunicar por mensagem de texto com menores, exceto os filhos. Proibido de ter revistas pornográficas e de acessar pornografia online. Teria que informar qualquer mudança de endereço ao seu policial supervisor. Constar no Registro Nacional de Criminosos Sexuais era uma sentença para a vida. Se ele tivesse sobrevivido, claro. Lewis se inclina para a frente. Deixando de lado a regra de Blackstone, que ao menos para mim não faz muito sentido, precisamos nos preocupar com esse tal Wilson. Isso é uma ameaça ou uma baboseira vazia? O que você acha? Posso pensar? Claro. Depois. Mas o que seus instintos te dizem agora? Vai ficar nessa sala. Ela reflete. Poderia perguntar a Léo se a chefe Patmore deu algum pitaco, mas não é assim que Easy funciona. Ele é maluco, mas não está citando a Bíblia nem os protocolos dos sábios de Sião. Não sofre de síndrome do chapéu de alumínio. Pode ser um trote. Se não for, então é alguém com quem se preocupar. Provavelmente alguém próximo de Dufresne. Eu diria a esposa ou os filhos, mas ele não tinha nada disso. Um lobo solitário, diz Lewis. Allen falou à beça disso no julgamento. Easy e Tom conhecem Doug Allen, um dos procuradores do condado de Buckeye. O parceiro de Easy chama Allen de hipopótamo comilão por causa de um jogo com bolinhas de que os filhos de Tom gostam. Ambicioso, em outras palavras. O que também sugere que Toliver podia estar falando a verdade. Procuradores ambiciosos não gostam de ver sentenças de condenação derrubadas. Dufresne não era casado. Mas não tinha parceira ou parceiro? Não, e, se era gay, ele estava no armário. Bem no fundo. Não há nenhum boato. Ele era gerente de empréstimos no banco de Fast Lake City. E estamos supondo que é de Dufresne que esse cara está falando, mas, sem um nome específico. Pode ser outra pessoa. Pode, mas é improvável. Quero que você e Ata falem com Carito Oliver, supondo que ele ainda esteja na terra dos vivos. Falem com todos os colegas de Dufresne, no banco e em outros lugares. Falem com o cara que defende Dufresne. Pegue a lista dele de contatos conhecidos. Se ele trabalhou direito, vai saber de todo mundo que Dufresne conhecia. Easy sorri. Desconfio que você queira uma segunda opinião que concorde com a que você já tem. Dê um pouco de crédito a si mesma. Eu queria a opinião de Isabelle Jaines, a craque dos detetives. Se é uma craque dos detetives que você quer, devia chamar Holly Gibney. Eu posso passar o número dela. Lewis coloca os pés no chão. Nós ainda não nos rebaixamos ao nível de terceirizar nossas investigações. Me diz o que você acha. Easy bate no envelope. Eu acho que esse cara pode estar falando sério. Inocentes deveriam ser punidos pela morte desnecessária de outro inocente?
Pode fazer sentido para um maluco, mas para uma pessoa sã? Não mesmo. Lewis suspira. Os perigosos de verdade, desses que são e não são malucos ao mesmo tempo, me dão pesadelos. Timothy McVeigh matou mais de 150 pessoas no edifício Murray e estava perfeitamente racional. Chamou as criancinhas que morreram na creche de dano colateral. Quem é mais inocente do que um grupo de crianças? Então você acha que isso é real? Talvez seja real. Quero que você e Ata dediquem um tempo a isso. Vejam se conseguem encontrar alguém tão revoltado com a morte de Dufresne. Ou alguém que sofreu. Claro, isso também. Encontre alguém enlouquecido, nos dois sentidos, a ponto de fazer uma ameaça assim. Por que 13 inocentes e um culpado? Isso dá um total de 14 ou o culpado é um dos 13? Lewis balança a cabeça. Não faço ideia. Ele pode ter sorteado o número. Tem mais uma coisa nessa carta. Você sabe quem foi Bill Wilson, né? O nome é familiar, mas por que não seria? Não é um nome tão comum como Joe Smith ou Dick Jones, mas também não é um Zbigniew Brzezinski. O Bill Wilson em que pensei foi o fundador do AA. Talvez esse cara frequente o AA e esteja nos dando uma pista disso. Tipo querendo ser descoberto? Izzy dá de ombros como se dissesse eu sei lá. Vou enviar a carta para a perícia, mesmo sabendo que não vai adiantar nada. Vão dizer que não tem digitais, que é fonte de computador, que é um papel comum. Me manda uma foto da carta. Pode deixar. Izzy se levanta para sair. Você já se inscreveu no jogo? Pergunta Lewis. Que jogo? Não se faça de desentendida. Os secos e molhados, o jogo dos policiais contra os bombeiros. Mês que vem. Eu vou ser o capitão do time da delegacia. E, nem olhei isso ainda, chefe. Nem pretende olhar. O time dos bombeiros ganhou 3 vezes seguidas. Vai ser uma partida difícil este ano, depois do que aconteceu na última. Lembra da perna quebrada do Crutchfield? Quem é Crutchfield? Emil Crutchfield. Patrulheiro, trabalha no lado leste. Ah, diz Izzy, pensando, homens e seus jogos. Você não jogava? Na faculdade? Izzy ri. Jogava. Quando os dinossauros ainda habitavam a Terra. Você devia se inscrever. Pensa nisso. Vou pensar, diz Izzy. Mas não vai. 2. Holly Gibney vira o rosto para o sol. T.S. Eliot disse que abril é o mês mais cruel, mas não estou achando este tão cruel assim. Poesia, diz Izzy, com desdém. O que você quer? Taco de peixe, acho. Você sempre pede taco de peixe. Nem sempre, mas quase. Eu sou uma pessoa de hábitos. Ora, que surpresa. Em pouco tempo, uma delas vai se levantar e entrar na fila do Fabulosos Frutos do Mar do Frank, mas no momento elas ficam em silêncio na mesa ao ar livre, curtindo o calor do sol. Izzy e Holly nem sempre foram próximas, mas isso mudou depois que se envolveram com 2 professores universitários idosos, Rodney e Emily Harris. Os Harris eram loucos e extremamente perigosos. Seria possível argumentar que Holly ficou com a pior parte por ter de lidar com eles cara a cara, mas foi a detetive Isabelle Jaines que precisou contatar a maioria dos parentes e entes queridos das vítimas dos Harris. Ela também teve de contar a essas mesmas pessoas o que os Harris tinham feito, o que não foi nada fácil. As 2 mulheres carregavam cicatrizes, e quando Izzy ligou para Holly depois que a cobertura dos jornais nacionais e regionais acabou perguntando se ela queria almoçar, Holly aceitou. Almoçar virou uma coisa meio regular, e as 2 mulheres formaram um laço cauteloso. No começo, conversavam sobre os Harris, mas isso foi ficando cada vez menos frequente. Izzy falava do trabalho, Holly também. Como Izzy era da polícia e Holly era investigadora particular, as 2 tinham áreas de interesse similares, ainda que raramente sobrepostas. Holly também não tinha desistido completamente da ideia de atrair Izzy para o lado sombrio, principalmente porque seu sócio, Pat Huntley, tinha se aposentado e incumbido Holly da Achados e Perdidos sozinha, com ajudas ocasionais de Jerome e Barbara Robinson. Ela estava se esforçando para dizer a Izzy que a Achados não cuidava de coisas relacionadas a divórcio. Espiar pelo buraco da fechadura, rastrear redes sociais. Mensagens de texto e fotos com teleobjetiva. Af. Quando Holly tocava no assunto, Izzy sempre dizia que não esqueceria da possibilidade.
O que significava, Holly pensava, que Is cumpriria seus 30 anos na polícia, se aposentaria e iria morar em um apartamento perto do mar no Arizona ou na Flórida. Provavelmente sozinha. Depois de fracassar 2 vezes nas apostas de casamento, Izzy dizia que não estava à procura de outro relacionamento, principalmente do estilo matrimônio. Durante um dos almoços, perguntou a Holly como poderia chegar em casa e contar ao marido sobre os restos humanos que havia encontrado na geladeira dos Harris. Por favor, eu estou tentando comer, responderá Holly, na ocasião. Hoje elas estão almoçando no Parque Dingley. Como o Parque Deerfield, do outro lado da cidade, o Dingley pode ser um ambiente meio sinistro depois que escurece, uma porra de mercado de drogas, de acordo com Izzy, mas durante a manhã e a tarde é bem agradável, principalmente num dia como aquele. Agora que o tempo quente está chegando, elas podem comer nas mesas ao ar livre não muito longe dos pinheiros que circundam a antiga pista de patinação. Holly tomou todas as vacinas possíveis, mas a Covid continua matando uma pessoa a cada 4 minutos nos Estados Unidos, e ela não quer se arriscar. Pat Huntley ainda está sofrendo dos efeitos de seu encontro com o vírus, e a mãe de Holly morreu por causa da doença. Por isso ela continua se cuidando, usando máscara em ambientes fechados e carregando um frasco de álcool em gel na bolsa. Mas, mesmo deixando a Covid de lado, ela gosta de comer ao ar livre quando o tempo está bom como naquele dia, e está ansiosa pelos tacos de peixe. 2. Com molho tártaro extra. Como Jerome está? Pergunta Izzy. Eu soube que aquele livro sobre o bisavô bandido dele entrou na lista de best-sellers. Só por 2 semanas, diz Holly, mas vão poder escrever o best-seller do New York Times na capa, o que vai ajudar com as vendas. Ela ama Jerome quase tanto quanto ama a irmã dele, Bárbara. Agora que a turnê do livro acabou, ele anda pedindo para me ajudar na agência. Diz que é pesquisa, que seu próximo livro vai ser sobre um detetive particular. Ela faz uma careta para mostrar que o termo não lhe agrada. E Bárbara? Vai para Bell, aqui na cidade. Para estudar língua inglesa, claro. Holly fala isso com o que acredita ser um orgulho justificável. Os 2 irmãos Robinson são autores publicados. O livro de poemas de Bárbara, pelo qual ela ganhou o prêmio Penney, que não é coisa pouca, foi publicado há uns 2 anos. Então seus filhos estão bem. Holly não protesta. Apesar de o senhor e a senhora Robinson estarem vivos e bem de saúde, Barbie e Jerome meio que são filhos dela. Os 3 já passaram pelas trincheiras juntos. Brad Hartsfield, Maurice Bellamy, Shetton Dowski, os Harris. Todos foram guerras de verdade. Holly pergunta o que há de novo no mundo azul. Izzy olha para ela pensativa e pergunta. Posso mostrar uma coisa no meu celular? É pornografia? Izzy é uma das poucas pessoas com quem Holly se sente à vontade para brincar. De certa forma, acho que é. Agora eu fiquei curiosa. Izzy pega o celular. Lewis Warwick recebeu essa carta. A chefe Patmore também. Dá uma olhada. Ela passa o telefone para Holly, que lê o bilhete. Bill Wilson. HM. Você sabe quem é? O fundador do AA. Léo me chamou na sala dele e pediu a minha opinião. Eu falei que preferia pecar pelo exagero de cautela. O que você acha, Holly? A regra de Blackstone. Que diz? Que é melhor 10 culpados ficarem livres do que um inocente sofrer. Blackstone foi advogado. Eu sei porque fiz o básico da faculdade de Direito em Bucknell. Você acha que esse cara pode ser do direito também? Acho que não é uma boa dedução, diz Holly com certa gentileza. Nunca fiz uma matéria de direito na vida e sabia disso. Eu colocaria na categoria de conhecimento comum. Você é uma esponja de informações, diz Izzy, mas eu entendi. De primeira, Léo Warwick achou que era da Bíblia. Holly lê a carta de novo. Ela diz. Acho que o homem que escreveu isso pode ser religioso. O AA fala muito de Deus. Relaxe e deixe nas mãos de Deus ou é um dos ditados deles. E o codinome, além dessa coisa sobre reparação. É um conceito muito católico. Isso reduz as possibilidades para, eu diria, 500.000, comenta Izzy. Grande ajuda, Gibney. Palpite extremo, dessa pessoa pode estar com raiva por causa de Alan Dufresne? Izzy junta as palmas das mãos num aplauso silencioso. Se bem que ele não menciona especificamente. Eu sei, nosso Sr. Wilson não dá nenhum nome, mas parece o mais provável.
Um pedófilo morto na prisão, e aí surge a notícia de que ele não era pedófilo coisa nenhuma. O timing meio que encaixa. Vou pagar seus tacos de presente. É a sua vez mesmo, diz Holly. Me relembra do caso Dufresne. Você pode fazer isso? Claro. Só promete que não vai roubar de mim e descobrir quem é Bill Wilson sozinha. Prometo. Holly está falando sério, mas se interessou. Esse é o tipo de coisa que ela nasceu para fazer, e que já a levou a caminhos estranhos. O único problema com o fluxo de trabalho diário dela é que envolve mais formulários e conversas com agentes de fianças do que casos solucionados. Para resumir, Alan Dufresne foi o gerente de empréstimos do banco de Fast Lake City, mas até 2022 ele era só mais um funcionário do departamento que trabalhava num cubículo. É um banco muito grande. Sim, fala Holly. Eu sei. É o meu banco. Também é o banco do departamento de polícia, e de várias outras corporações da região, mas isso não importa. O gerente se aposentou e 2 homens estavam competindo pela vaga, que representava um belo aumento no salário. Alan Dufresne era um. Cary Tolliver era o outro. Dufresne conseguiu a vaga e Tolliver o fez ir preso por pornografia infantil. Parece uma retaliação severa demais, aponta Holly, e parece surpresa quando Izzy cai na gargalhada. O quê? Que foi? É só o seu jeito, Holly. Não vou dizer que é o que eu amo em você, mas pode ser que eu passe a amar com o tempo. Holly segue confusa. Izzy se inclina para a frente, ainda sorrindo. Você é uma fera da dedução, Ous, mas às vezes meio que esquece o que pode motivar um crime, principalmente para criminosos com parafusos soltos por raiva, ressentimento, paranoia, insegurança, inveja e sei lá mais o que. Havia um motivo monetário para o que Cary Tolliver diz que fez, claro, mas tenho certeza de que houve outros fatores envolvidos. Ele se manifestou depois que Dufresne foi morto, né? Lembra Holly? Foi falar com aquele podcaster que vive chafurdando na lama. Ele alega que confessou antes de Dufresne ser morto. Em fevereiro, depois de receber um diagnóstico de câncer terminal. Escreveu uma carta para a promotoria que, segundo ele, foi engavetada. Então ele foi falar com Bucky e Brandon. Esse pode ser seu motivo de reparação. Não foi ele que escreveu isso, diz Izzy, batendo na tela do telefone. Cary Tolliver vai morrer a qualquer momento. Tom e eu vamos falar com ele hoje à tarde. Então é melhor eu ir buscar nosso almoço. Molho tártaro extra pra mim, diz Holly quando Izzy se levanta. Holly, você não muda. Holly olha para ela, uma mulher pequena com cabelo grisalho e um sorriso leve. É o meu superpoder. 3. Na mesma tarde, Holly está no escritório preenchendo formulários do seguro. Reconhece a inutilidade de odiar grandes empresas de seguro, mas ainda assim elas estão em sua lista de merdas, e ela abomina as propagandas de TV. É difícil odiar Flu, a moça da Progressive, se não só porque Jerome Robinson disse que ela é meio parecida com você, Holly, uma vez, mas é bem fácil odiar Doug e aquele limo emo idiota, ou o homem do caos da Allstate. Ela detestava o Pato Affleck, que felizmente foi aposentado, assim como o homem das cavernas da Jayco, embora não seja impossível que ambos acabem voltando. Como investigadora que já trabalhou com avaliadores de muitas daquelas companhias, ela sabe o segredo, a diversão termina quando uma solicitação, principalmente uma grande, é acionada na empresa. Os formulários daquela tarde são da Global Seguros, cujo mascote é Buster, o burro falante, com sua risada aguda e irritante. Buster está em todos os formulários, sorrindo para ela com os dentes grandes e meio insolentes. Holly odeia os formulários, mas fica feliz de saber que, naquele caso, o burro falante da Global em breve vai reembolsar o valor do cofre de joias roubadas numa invasão de domicílio. São 60 ou 70 mil dólares, menos os impostos. A não ser que ela consiga encontrar as pedras desaparecidas, claro. O burro está atrás de quem hoje? Pergunta Holly para o escritório vazio, e precisa dar uma gargalhada. Seu telefone toca, não o do trabalho, mas o pessoal. Ela vê o rosto de Bárbara Robinson na tela. Oi, Bárbara. Como você está? Ótima. Eu estou ótima. E parece mesmo, praticamente explodindo de empolgação. Tenho uma notícia maravilhosa. Seu livro está na lista de best-sellers? Seria uma ótima novidade mesmo. O livro do irmão dela chegou à 11ª posição da lista do Times. Não alcançou os 10 primeiros, mas não foi ruim. Bárbara ri.
Com exceção dos da Amanda Gorman, nenhum livro de poesia consegue. Vou ter que me contentar com 4 estrelas no Goodreads. Ela faz uma pausa. Quase 4. Holly pensa que o livro da amiga deveria ter 5 estrelas no Goodreads. Ela deu 5. 2 vezes. Então qual é a novidade, Barb? Eu fui a 19ª pessoa a ligar pra K-pop hoje de manhã e ganhei 2 ingressos pra ver Sista Bessie. Ainda nem anunciaram. Não sei quem é essa, diz Holly, mas sente que está quase lá. Provavelmente saberia se sua cabeça não estivesse cheia com as perguntas do seguro, todas fazendo a balança pender sutilmente a favor da empresa. Lembra que estou ficando velha. Meu conhecimento e apreciação de música popular acabou em Hall e Oates. Eu sempre gostei daquele loiro. Além disso, ela não tem nenhum interesse em rap nem em hip hop. Acha que talvez gostasse se seus ouvidos fossem mais jovens e apurados, se ela não entende muitas das rimas, e se estivesse mais sintonizada com as serenatas sobre a vida nas ruas dos artistas que Bárbara e Jerome escutam, pessoas com nomes exóticos como Poço Top, Lil Durk, o favorito de Holly, apesar de ela não fazer a menor ideia de qual seja o assunto dos raps dele, Young Boy Never Broke Again. Você devia saber, ela é da sua época, Holly. Ai, pensa Holly. Cantora de soul. É. E de gospel também. Beleza, eu sei, sim, diz Holly. Ela não fez cover de uma música do Al Green? Let's Stay Together? Fez. Foi um sucesso. Eu canto essa no karaokê. Cantei ao vivo no Spring Hop quando estava no 3º ano. Eu cresci ouvindo aqui 102, comenta Holly. Tocava muitos roqueiros de Ohio, tipo Devo, Chris Indy e Michael Stanley, mas eram brancos. Não tinha muita música negra naqui, mas aquela versão. Eu me lembro dela. A Sista Bessie vai começar a turnê de comeback aqui. No Auditório Mingo. São 2 shows, e estão esgotados, mas eu tenho 2 ingressos, credenciais de bastidores. Vai comigo, Holly, por favor, diz que vai. Puxando o saco agora, ela canta música gospel também, e eu sei que você gosta. Holly gosta mesmo. É muito fã dos Blind Boys of Alabama e do Staple Singers, principalmente Mavis Staples, e, apesar de não se lembrar direito de Sista Bessie, nem da maior parte da música da última década do século XX, ela ama o velho soul dos... Para ter acesso ao livro completo basta me chamar no Telegram, por lá você terá 2 opções pelo YouTube que custa R$5. Ou pelo Telegram que custa R$12 mensalmente, lembrando que você só renova se quiser, mas por lá também você terá acesso a esse e muito mais audiolivros todos os dias. Procure no Telegram por @comamorlivros, ou leia o QR Code da tela, ou copie o link da descrição. Espero vocês por lá.